Dizem que a evolução é uma só, em todo o seu planeta. Que os mesmos princípios biológicos moldaram, com pequenas variações, todos os seres vivos que conhecemos. Mas em uma ilha enorme no Oceano Índico, isso não foi bem assim. Lá, a evolução escolheu outro caminho. Lá, ela seguiu sozinha, isolada do resto do mundo, por 88 milhões de anos. E o resultado é uma ilha onde quase nada se parece com qualquer outra coisa que você já viu. Sejam bem-vindos a Madagascar, a ilha que o tempo esqueceu. Para entender Madagascar, você primeiro precisa entender a sua dimensão. Madagascar é uma ilha, mas não é uma ilha qualquer. É a quarta maior ilha do planeta inteiro, atrás apenas da Groenlândia, da Nova Guiné e do Bornéu. Tem aproximadamente 587 mil quilômetros quadrados. Em termos comparativos, é maior que a França. Tem 2/3 do tamanho do estado do Texas, nos Estados Unidos. Tem mais ou menos a área da Espanha somada à de Portugal. É uma massa de terra suficientemente grande para ser confundida, em mapas antigos, com um pequeno continente. Madagascar está localizada no Oceano Índico, a cerca de 400 quilômetros da costa leste do continente africano, separada por um corredor estreito de água conhecido como Canal de Moçambique. E é exatamente esse canal estreito que mudou para sempre a história biológica da Terra. Aqui vivem aproximadamente 21 milhões de pessoas, distribuídas em mais de 20 grupos étnicos diferentes, falando dezenas de dialetos do idioma Malgache, professando uma diversidade de religiões que mistura cristianismo, islamismo e religiões tradicionais ancestrais. A capital se chama Antananarivo, está no centro do país, a cerca de 1.200 metros de altitude, com mais de 3 milhões de habitantes em sua região metropolitana. E aqui está um detalhe linguístico fascinante. O idioma Malgache, falado por toda essa população, não pertence à família das línguas africanas. Ele pertence à família austronésica, a mesma família que inclui o havaiano, o filipino, e os dialetos da Indonésia. Isso é uma surpresa porque Madagascar está geograficamente colada à África. Mas evidências genéticas e linguísticas mostram que os primeiros seres humanos a colonizar Madagascar não vieram do continente africano. Vieram do Sudeste Asiático, atravessando o Oceano Índico em canoas de tora, há cerca de 1.500 anos. Foi uma das maiores travessias marítimas da história humana antiga. E ainda hoje, ela continua impressa nos rostos, na cultura e na língua do povo malgache. Olhar para um malgache das terras altas é, em muitos sentidos, olhar para um descendente direto dos navegadores indonésios que cruzaram um oceano inteiro há 1.500 anos. Mas Madagascar não é apenas uma ilha grande. É um laboratório natural do planeta. Talvez o mais espetacular que ainda existe. Para entender por que precisamos voltar muito atrás no tempo. Muito mesmo. Há cerca de 600 milhões de anos, Madagascar não existia como ilha. Ela fazia parte de um único supercontinente gigante chamado Gondwana. Esse supercontinente reunia, em uma única massa de terra, o que hoje conhecemos como África, América do Sul, Austrália, Índia, Antártica e Madagascar. Tudo conectado, tudo unido. Mas a Terra é viva. Suas placas tectônicas se movem. E Gondwana começou lentamente a se fragmentar. Há aproximadamente 170 milhões de anos, durante o período Jurássico, Madagascar começou a se separar da África. Foi um processo lento, dirigido pela abertura dos oceanos Somali e Moçambique, que foram crescendo entre as duas massas de terra. Espécies que viviam na fronteira foram gradualmente separadas. Animais que antes podiam atravessar a pé começaram a ficar isolados. Plantas começaram a evoluir em ambientes ligeiramente diferentes dos seus parentes do outro lado. E depois, há aproximadamente 88 milhões de anos, durante o período Cretáceo, aconteceu o segundo grande rompimento. Madagascar se separou também da Índia do outro lado, em uma abertura que criou o Oceano Índico moderno. Foi nesse momento que a ilha ficou definitivamente sozinha. Cercada por água. Sem ponte para nenhum continente.
sem rotas migratórias terrestres, sem influxos novos de espécies. E nessas circunstâncias, a evolução fez o que faz quando deixada sem competidores externos. Ela explodiu. Os ancestrais distantes dos animais e plantas que existiam em Madagascar há 88 milhões de anos começaram a se diversificar em direções que nenhum outro continente conheceria. Linhagens inteiras de mamíferos, répteis, anfíbios, peixes e plantas que se extinguiram em outras partes do mundo continuaram a existir em Madagascar. Outras se transformaram em formas completamente novas, adaptadas a nichos ecológicos que só existiam ali. Ao longo de 88 milhões de anos, a vida em Madagascar tornou-se algo único na história do planeta. Hoje, 82% das mais de 11 mil espécies de plantas vasculares nativas da ilha são endêmicas. Isso significa que existem só ali, em nenhum outro lugar do planeta, nem em zoológicos, nem em jardins botânicos, nem em florestas similares, só em Madagascar. Entre os vertebrados, esse número sobe para 90%. Madagascar é, em outras palavras, um continente biológico independente. Um pedaço da Terra onde 9 em cada 10 seres vivos não existem em mais lugar nenhum. No litoral leste de Madagascar, ao longo do canal aquático conhecido como Pangalanes, vivem ainda algumas das maiores populações de baleias jubarte do hemisfério sul. Entre julho e setembro, essas baleias migram do Antártico para as águas mornas de Madagascar para parir os seus filhotes. É possível, das costas próximas a Sainte-Marie, observar baleias jubarte saltando da água com filhotes ao lado, em uma das melhores experiências de avistamento de baleias do planeta. E nos recifes próximos à costa leste, peixes coloridos, tartarugas marinhas e até tubarões-baleia fazem do litoral leste um dos ecossistemas marinhos mais ricos do Oceano Índico Ocidental. E entre essas criaturas únicas, há uma família que se tornou o símbolo absoluto de Madagascar. Uma família que mudou para sempre o que conhecemos sobre primatas. Os lêmures. Os lêmures são primatas. Isso significa que eles compartilham um ancestral comum com macacos, com chimpanzés, com gorilas e com a nossa própria espécie. Mas os lêmures se separaram desse tronco evolutivo há mais de 53 milhões de anos. Enquanto outras linhagens de primatas, na África e na Ásia, continuaram a evoluir em ambientes cheios de competição, predadores e mudanças climáticas. Os lêmures, isolados em Madagascar, seguiram um caminho próprio, sem competidores próximos, sem grandes predadores naturais, sem outras espécies de primatas com quem competir por comida ou território. O resultado foi uma radiação adaptativa espetacular. Os cientistas usam essa expressão para descrever o que acontece quando uma única linhagem se diversifica em centenas de formas diferentes, ocupando todos os nichos ecológicos disponíveis em um ambiente. E é exatamente isso que os lêmures fizeram. Hoje existem em Madagascar mais de 115 espécies catalogadas de lêmures, segundo as estimativas mais recentes. Como esse número está em constante revisão, a cada poucos anos novas espécies são descobertas em florestas remotas. 39 dessas espécies foram identificadas pela ciência apenas entre 2000 e 2008. É uma família ainda em descoberta. Uma família que, mesmo depois de séculos de presença humana na ilha, continua a revelar novos membros. Mas antes de listar as espécies, vale entender uma curiosidade biológica importante. Como os lêmures chegaram a Madagascar em primeiro lugar? Madagascar já era uma ilha separada quando os primeiros primatas evoluíram na Terra. Então, como os ancestrais dos lêmures atravessaram o canal que separa Madagascar da África? A resposta mais aceita hoje pela paleontologia é fascinante. Cerca de 40 a 60 milhões de anos atrás, ancestrais de pequenos primatas, semelhantes a musaranhos ou lores modernos, foram acidentalmente carregados pela correnteza em pedaços de vegetação flutuante, conhecidos como jangadas naturais,
que se formavam quando rios da costa leste africana derrubavam árvores grandes durante tempestades. Esses pequenos primatas, presos sobre os troncos, atravessaram o canal de Moçambique e chegaram às praias Malgaches vivos. Em Madagascar, sem competidores e sem grandes predadores naturais, eles começaram a se diversificar. Foi essa única travessia improvável, há dezenas de milhões de anos, que produziu, em escala evolutiva, todas as 115 espécies modernas de lêmures. Há lêmures gigantes. O maior, o Indre, pesa até 10 quilos e tem um chamado que pode ser ouvido a 3 quilômetros de distância, ecoando pelas florestas como o lamento de algum animal ancestral. Há lêmures minúsculos. O menor, o mouse lemur de Madame Berthic, pesa apenas 30 gramas e cabe na palma de uma mão. É o menor primata vivo do planeta. Há o sifaca, com seus saltos elegantes que parecem coreografias de balé. Há o ai-ai, com seu dedo médio extremamente alongado, usado para tirar larvas de troncos podres em uma adaptação que não existe em nenhum outro primata. Há o lêmure de cauda anelada, talvez o mais famoso, com sua cauda listrada em preto e branco que parece desenhada por um humano. Há muitos, e muitos, e muitos. Cada um adaptado a um pedaço específico da ilha. Cada um especialista em um tipo de árvore, em uma altitude, em uma temperatura. Você está curtindo essa expedição por Madagascar? Apoie o nosso canal com um like. É um gesto simples e faz total diferença para a gente. Obrigado por estar aqui. Mas Madagascar não é apenas o reino dos lêmures. É também o reino dos camaleões. Cerca de 80% de todas as espécies de camaleões do planeta vivem em Madagascar. Isso inclui o camaleão gigante malgache, que chega a 60 centímetros de comprimento. E inclui também a menor espécie de camaleão já catalogada pela ciência, o Bruchessia micra, com apenas 24 milímetros de comprimento. Mais ou menos o tamanho de uma moeda. Existe em uma única ilha próxima ao norte de Madagascar. Em nenhum outro lugar do planeta. E há ainda os tenrecs, mamíferos pequenos parecidos com ouriços ou musaranhos, mas que são, na verdade, parentes próximos dos elefantes e dos peixes-boi. Sim, os elefantes. Os tenrecs, com seu corpo pequeno e seus espinhos, compartilham um ancestral comum com o maior mamífero terrestre do planeta. Mas em Madagascar, ao longo dos seus milhões de anos de evolução isolada, eles ficaram pequenos. 30 espécies diferentes, cada uma com uma especialidade. Tudo endêmico. Há a fossa, um predador parecido com um gato grande, mas que é, na verdade, parente distante da civeta africana. É o maior carnívoro de Madagascar. Caça lêmures. É solitária. É noturna. E é tão diferente de qualquer outro carnívoro conhecido que os primeiros zoólogos europeus a descrever a espécie, no século XIX, não conseguiam classificá-la em nenhuma família existente. Tiveram que criar uma família nova, exclusiva. Há ainda os gecos folha-morta, lagartos, cuja camuflagem é tão perfeita que eles imitam o exato padrão e cor das folhas mortas no chão da floresta, ficando totalmente invisíveis para predadores e para pesquisadores. Existem dezenas de espécies de gecos folha-morta em Madagascar, cada uma especializada em um tipo específico de folha de árvore, cada uma capaz de mudar levemente sua coloração conforme a estação. Uma adaptação tão fina, tão refinada, que demonstra a precisão com que a evolução, em milhões de anos de isolamento, esculpiu sobreviventes para cada nicho. Há aves que não voam. Há peixes que andam. Há sapos que vivem em árvores e nunca tocam o chão. Há plantas carnívoras que prendem insetos no fundo de funis de cera. Há cactos do tamanho de árvores, conhecidos como Pachypodium, que existem só ali. Há orquídeas que floresceram apenas na ilha. Há tartarugas radiadas de carapaça com padrões geométricos tão precisos que parecem desenhos à régua. Há a cobra arborícola Langarhà
madagascariensis, com uma extensão estranha do focinho que parece uma folha seca, perfeitamente camuflada entre os galhos. Cada uma dessas espécies é única ao planeta. Cada uma desapareceria para sempre se Madagascar desaparecesse. E há ainda uma das paisagens mais simbólicas do planeta inteiro. Uma paisagem que se transformou, sem que ninguém planejasse, no cartão postal absoluto de Madagascar. São os baobás. Os baobás de Madagascar pertencem a um grupo de árvores tão singular que cientistas levaram séculos para entender plenamente sua biologia. No mundo todo existem 8 espécies de baobás. Uma delas vive na África continental, outra na Austrália, e 6 delas, ou seja, 3/4 de toda a diversidade global da espécie, vivem somente em Madagascar. A Dansonia grandidieri, a Dansonia madagascariensis, a Dansonia perrieri, a Dansonia rubrostipa, a Dansonia suarezensis e a Dansonia zá. Cada uma adaptada a um pedaço diferente da ilha. Cada uma com sua personalidade botânica. Cada uma com seu modo único de armazenar até 100 mil litros de água em seu tronco gigantesco durante a estação seca. Os baobás são, em essência, reservatórios vivos. Tanques d'água com casca, raízes e folhas. E é por isso que sobrevivem em ambientes onde quase nenhuma outra árvore conseguiria. A Avenida dos Baobás está localizada perto da cidade de Morondava, na costa oeste de Madagascar. É um trecho de estrada de terra de aproximadamente 260 metros de comprimento. Ao longo desse trecho minúsculo, em meio a campos abertos e desmatados pela atividade humana, sobrevivem aproximadamente 25 baobás gigantes da espécie Adansonia grandidieri. Eles chegam a 30 metros de altura, têm troncos de até 3 metros de diâmetro e têm idades que oscilam segundo estimativas mais conservadoras, entre 600 e 800 anos. Algumas fontes científicas indicam que os baobás mais antigos da avenida podem chegar a 2.800 anos de idade. São, em qualquer cenário, alguns dos seres vivos mais antigos da África. E aqui está o detalhe que faz a Avenida dos Baobás ser tão emblemática. Esses baobás não estão ali por acaso. Eles são, na verdade, os sobreviventes de uma floresta inteira que cobria essa região há séculos. Quando os baobás eram jovens, há 700 anos atrás, eles estavam dentro de uma floresta tropical densa. Conviviam com lêmures, pássaros, cobras, anfíbios. Mas o desmatamento progressivo da costa oeste de Madagascar, dirigido pelo crescimento populacional e pela necessidade de terras agrícolas, eliminou quase toda a floresta original. Os baobás, por causa do seu tamanho gigantesco e da sua presença simbólica para as comunidades locais, foram poupados. Hoje eles se erguem solitários, em meio a campos arados, como gigantes esquecidos de uma era que terminou. E há ainda outro produto biológico que conecta Madagascar ao mundo inteiro: a baunilha. Madagascar é o maior produtor mundial de baunilha, responsável por cerca de 80% de toda a baunilha consumida globalmente. A planta da baunilha é, na verdade, uma orquídea trepadeira nativa do México. Foi levada para Madagascar no século XIX, e nas condições climáticas e nos solos vulcânicos da costa nordeste da ilha, ela floresceu como em nenhum outro lugar. Hoje, milhares de pequenos agricultores, malgaches, vivem da colheita meticulosa da baunilha. Cada flor precisa ser polinizada manualmente, uma a uma. Cada vagem precisa ser fermentada e seca por meses. Cada quilo de baunilha vendida no mercado internacional é o resultado de centenas de horas de trabalho humano. E todo sorvete de baunilha, todo bolo de baunilha, todo perfume com nota de baunilha que você experimentou na vida, muito provavelmente veio dessa ilha. Em 2007, a Avenida dos Baobás recebeu status de monumento natural protegido, tornando-se a primeira área de Madagascar a obter esse reconhecimento oficial. Em 2015, a proteção foi ampliada. Hoje, fotos da avenida no fim do dia, com os baobás iluminados pelo sol que desce no horizonte, são algumas das imagens mais reproduzidas do continente africano. Mas a história de Madagascar
tem também um capítulo trágico. Um capítulo que serve de aviso para o futuro do planeta inteiro. Quando os primeiros seres humanos chegaram a Madagascar, há aproximadamente 2.400 anos, a ilha tinha uma fauna que hoje parece, para nós, mítica. Existiam ali lêmures que pesavam mais de 200 quilos do tamanho de gorilas. Existiam pássaros gigantes que não voavam, do gênero Aepiornis, conhecidos como aves-elefante, que chegavam a 3 metros de altura e botavam ovos de até 9 litros, os maiores ovos conhecidos da história. Existiam tartarugas terrestres gigantes. Existiam hipopótamos anões. Existiam crocodilos especializados em ambientes secos. Tudo isso era a fauna original de Madagascar. E em poucos séculos depois da chegada humana, tudo isso desapareceu. Os grandes lêmures foram extintos. As aves-elefante foram caçadas até a extinção, provavelmente no século XVII. Os hipopótamos anões sumiram. As tartarugas gigantes acabaram. O processo é hoje conhecido pelos cientistas como extinção em massa do Holoceno em Madagascar, e é considerado um dos eventos de perda biológica mais dramáticos da história recente da Terra. A combinação foi devastadora. Caça intensa, desmatamento das florestas, introdução de espécies invasoras como cães, gatos e ratos, vindos com os primeiros colonizadores, e mudanças no uso do solo. Em poucos séculos, uma fauna que tinha levado 88 milhões de anos para se formar foi simplesmente apagada. Madagascar tem ainda uma das culturas humanas mais singulares do planeta, baseada em um conceito chamado Fade. Fade, traduzido aproximadamente, significa tabu ou proibição. Cada região da ilha, cada vilarejo, cada família, tem seus próprios Fade. Algumas comunidades não comem peixe. Outras não tocam em determinadas árvores. Outras consideram certos animais sagrados e não os caçam. Outras têm dias da semana proibidos para trabalhar. Outras nunca apontam para túmulos. O sistema de Fade é tão complexo e tão regional que viajantes precisam se informar com cuidado antes de entrar em uma nova comunidade. E há ainda outra prática cultural única chamada Famadihana, ou viragem dos ossos. A cada 5 ou 7 anos, em algumas regiões malgaches, as famílias desenterram os corpos de seus antepassados das tumbas familiares, embrulham os ossos em novos tecidos, dançam com eles ao som de música tradicional e os enterram novamente. É considerada uma das mais comoventes celebrações funerárias do mundo. Para a família malgache tradicional, os mortos não estão mortos, estão apenas em outra fase de existência e merecem ser reverenciados, cuidados e literalmente abraçados de tempos em tempos. Em Tsingy de Bemaraha, no oeste da ilha, existe uma das paisagens mais alienígenas que a Terra produziu. O nome Tsingy vem da palavra malgache, que significa andar na ponta dos pés. E o nome descreve com precisão dolorosa o que a paisagem é. São agulhas de pedra calcária, pontiagudas como facas, esculpidas por milhões de anos de chuvas ácidas e erosão diferencial. Essas agulhas chegam a 70 metros de altura. Formam labirintos verticais onde poucos seres humanos jamais entraram. E entre essas agulhas mortais, vivem espécies de lêmures, anfíbios e répteis que se adaptaram ao longo de eras a um dos ambientes mais hostis do planeta. Tsingy de Bemaraha foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1990 e hoje protege cerca de 1.500 quilômetros quadrados de uma das paisagens mais impossíveis do continente africano. E o processo, infelizmente, continua. Madagascar é hoje uma das nações com maior taxa de desmatamento do planeta. Cerca de 90% de sua floresta original já foi destruído. Cada ano, dezenas de milhares de hectares de floresta nativa continuam a desaparecer. Espécies de lêmures, anfíbios e plantas que ainda não foram totalmente catalogadas pela ciência podem estar sendo extintas antes mesmo de receberem nome próprio. A ilha que o tempo esqueceu está,
no século XXI, lembrando o tempo de uma maneira cruel. E ainda assim, Madagascar resiste. Em parques nacionais como Andacibe, no leste, ainda se escuta o chamado dos indres ao amanhecer. Em Hanomafana, na região central, ainda se descobrem novas espécies a cada 2 ou 3 anos. Em Tsingy de Bemarahá, no oeste, uma paisagem rochosa de pedras pontudas, declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1990, ainda abriga animais que não vivem em mais nenhum outro lugar do planeta. Em Isalo, no sul, formações de arenito esculpidas pelo tempo guardam túmulos sagrados da tribo Bara. Em cada um desses lugares, um pedaço da Madagascar original continua sobrevivendo, continua resistindo. E quando você chega a Madagascar pela primeira vez e ouve o canto de um indre ao amanhecer, e vê um lêmure de cauda anelada saltando entre árvores, e caminha sob a sombra de um baobá que já estava ali quando Pedro Álvares Cabral ainda não tinha nascido, você entende algo difícil de explicar. Você entende que essa ilha não é só um lugar geográfico. Ela é uma memória do que a vida poderia ter sido se a evolução tivesse, em outro lugar do planeta, decidido seguir um caminho diferente. Madagascar é a prova viva de que o isolamento, quando dura tempo suficiente, gera mundos próprios distintos do resto do planeta. De que 88 milhões de anos sozinha em um pedaço do planeta foi tempo suficiente para criar uma versão alternativa da vida. Uma versão paralela. Uma versão que existe e existe somente ali. E a tragédia da Madagascar moderna é que a humanidade, em poucos séculos, está destruindo o que a evolução levou 88 milhões de anos para construir. É um lembrete brutal de que nenhum ecossistema, por mais antigo, por mais espetacular, por mais único, está garantido. E que o tempo geológico, esse tempo gigantesco que esculpe os continentes e diversifica as espécies, pode ser desfeito em escala humana, por algumas gerações descuidadas. Em Antananarivo, a capital, as colinas se erguem em terraços construídos há séculos. As casas tradicionais malgaches, de barro vermelho e telhados pontudos de palha, ainda dominam a parte antiga da cidade. Mercados a céu aberto vendem especiarias, frutas exóticas, mel, vainilha, café, baunilha. Crianças correm pelas ruas estreitas. Vendedores ambulantes oferecem zebu grelhado, uma raça de gado nativa da ilha, trazida há mais de 1000 anos pelos primeiros colonizadores. A cultura urbana de Antananarivo é uma das mais vibrantes da África Oriental. Mistura música malgache tradicional com influências francesas, hindus, chinesas e árabes. Mostra em cada esquina que Madagascar foi, ao longo de séculos, um ponto de encontro de povos do Oceano Índico. E é hoje ainda uma das capitais mais subestimadas do continente africano. Madagascar nos pede pausa, nos pede atenção, nos pede que pensemos no que estamos perdendo sem nem termos chegado a conhecer direito. E talvez essa seja a verdadeira lição da ilha que o tempo esqueceu. A lição de que algumas coisas no planeta são tão raras que mereciam ser protegidas com a mesma reverência com que protegemos catedrais antigas, monumentos históricos, obras de arte irrepetíveis. Madagascar é uma catedral viva. Uma catedral construída pela própria natureza ao longo de 88 milhões de anos. E está, neste momento, ameaçada por uma humanidade que ainda não entendeu totalmente o que está prestes a perder. Se esse vídeo te marcou, deixa um like aqui embaixo. Esse trabalho leva semanas para ficar pronto e cada like ajuda a continuar existindo. E se inscreve no canal para acompanhar as próximas paisagens do planeta. Que a próxima paisagem te encontre. Quem sabe ela seja em Madagascar, antes que essa ilha extraordinária deixe, ela própria, de existir como nós a conhecemos hoje.